Mota, do PMDB. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Dizer que o que nos traz à tribuna na tarde de hoje é uma preocupação que todo o Brasil tem nesse momento com a grave crise que o país enfrenta. E nós estamos aqui para reafirmar o discurso do líder do nosso partido, o deputado Leonardo Pisciani, que na última quinta-feira o PMDB reassumiu o seu compromisso com a governabilidade e, acima de tudo, o compromisso com o Brasil, que nesse momento depende da nossa ajuda para poder sair dessa grave crise que enfrentamos. E aqui eu faço uma associação muito lúcida a um artigo escrito pelo ex-senador Roberto Cavalcante, no jornal Correio da Paraíba, do domingo retrasado, onde o título do artigo é A Decepção. Esse artigo ele fala muito bem, associando as situações corriqueiras do dia a dia, da necessidade de quando nós, seres humanos, pessoas que convivem na sociedade, cometemos erros, a necessidade de assumir esses erros para, através do diálogo, pastor Eurico, reconstruirmos e nos recolocarmos naquilo que tem que ser feito para conseguirmos acertar. O Brasil precisa, nesse momento, principalmente o governo federal, reconhecer que errou em algumas áreas. Quando esse reconhecimento ele tem que chegar, ele deve falar sobre excessivos gastos que foram feitos de maneira incorreta, que o Brasil precisa, nesse momento, realinhar, readequar a sua política nacional de investimentos. O Brasil, o governo federal, não pode simplesmente, nesse momento, culpar a grave crise internacional, até porque outros países já conseguem respirar e sair dessa crise. O governo federal não pode, deputado Perondi, nesse momento difícil, colocar única e exclusivamente para o cidadão pagar a conta. Nós não podemos fazer um ajuste, o PMDB não quer um ajuste, onde simplesmente impostos são aumentados, desonerações são tiradas, colocando exclusivamente o problema no colo daqueles que não participaram das decisões e que estão na ponta da ponta, tendo que, sem poder, carregar mais esse fardo do aumento dos tributos. O PMDB quer votar sim o ajuste, mas o PMDB quer que o governo mostre que está cortando na própria carne. Nós não podemos, num período de grave crise econômica, termos 39 ministérios. Nós não podemos ter mais de 20 mil cargos comissionados, onde o Brasil perece de programas essenciais de saúde, de educação, de financiamento estudantil, deputado Paulo Avelino. O governo tem que mostrar, antes de aumentar R$1 na conta das pessoas mais carentes, que está cortando gastos, porque não pode o governo continuar gastando errado e o cidadão pagando a conta. O PMDB defende a redução do número de ministérios. O PMDB defende o veto ao aumento das verbas partidárias que passaram na votação do orçamento de 2015. É incompatível aumentarmos verbas para partidos quando, por exemplo, o FIES, a educação, a saúde está perecendo de mais recursos. O governo precisa priorizar. A saúde enfrenta uma grave crise. As pessoas estão nas filas dos hospitais sem ter o mínimo necessário para um atendimento médico de qualidade. A educação, que não pode sofrer, por maior que seja a crise, nenhum tipo de corte. A educação ela precisa ser fortalecida. O FIES, o Programa de Financiamento Estudantil, que vem sofrendo com esses ajustes, não poderia estar dentro dos cortes que o governo federal está fazendo. A educação precisa ser prioridade. O Pronatec, que hoje é uma realidade no nosso Nordeste, não pode parar. São milhões de brasileiros que estão tendo acesso ao ensino superior. As obras hídricas, como a transposição do Rio São Francisco, o problema hídrico de São Paulo precisa também ser priorizado. A segurança pública, porque vidas estão sendo tiradas, pessoas estão sofrendo furtos, assaltos, à luz do dia, a segurança também precisa de mais investimentos. Então, o que nós queremos é a priorização das políticas públicas para as áreas essenciais e cortarmos o supérfluo. Aí sim,
depois que o governo cortar ministérios, depois que o governo reduzir cargos comissionados, depois que o governo cortar aquilo que não for prioridade, aí sim o PMDB quer votar os ajustes, e eu não tenho dúvidas que na hora em que a sociedade enxergar que o governo está cortando na própria carne, ninguém se furtará em contribuir para salvarmos o nosso país. Mas nós não podemos nos contentar em ver um aumento de impostos chegar e o governo continuar gastando de maneira errada, de maneira descomprometida. É isso, senhor presidente, que nós defendemos. É isso que o PMDB defende. Eu peço que esse nosso pronunciamento seja levado aos órgãos de comunicação desta casa, para que a gente possa fazer um coro por esse país, para dizer, votaremos sim ao ajuste, desde que o governo corte aquilo que não for prioridade, diminua os seus gastos e possa se recuperar economicamente para o bem do nosso Brasil. Meu muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Hugo Mota. Seu pedido será